Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Nós estamos aqui falando sobre a história de Davi e eu estou muito contente que você veio para esse vídeo porque ficou curioso de saber por que Davi era um grande homem, um grande guerreiro, mas um pequeno pai, não é mesmo? Bom, então você viu lá no primeiro vídeo toda a história de como Davi se tornou rei, como Davi venceu Golias. Se você ainda não viu, eu te convido a voltar para esse vídeo, o vídeo sobre o estudo de Davi, a parte número 1. Esse aqui é o vídeo número 2, e eu vou começar agora a partir de 2 Samuel, no capítulo 11. O que acontece lá? A partir de agora, Davi começa só a fazer coisa errada. Davi se envolve com uma serva que era casada com um dos seus comandantes do exército. Olha só, a Bíblia fala no primeiro versículo do 2 Samuel, no capítulo 11, o seguinte: no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. E assim, a gente consegue ver nas entrelinhas aqui que Davi ter ficado no palácio desagradou a Deus. Por quê? Porque no começo fala, no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra. O que Davi estava fazendo no palácio? Então, aqui já começa o erro de Davi. Estar no lugar errado na hora errada. Não era para ele estar no palácio, ele está lá na linha de frente do exército. Quando ele estava lá no palácio, ele vê uma serva, a Batseba, tomando banho. Ele estava passeando lá no palácio e vê a serva tomando banho e se encanta por ela, se apaixona. Veja que Davi tinha Mical, tinha Abigail e tinha outras mulheres e concubinas, mas ele não estava saciado, aí ele queria a mulher do outro. E aí ele pergunta pro servo dele, quem é aquela mulher que está se banhando ali? Aí ele fala, é Batseba, esposa de Urias. E ele sabe que Urias estava na guerra. Ele fala, manda chamá-la que eu quero dormir com ela. E aí o servo traz ela para o palácio. A Bíblia não descreve se ela foi violentada ou se for ela quis servir o rei, mas eu tenho para mim, na minha interpretação, que ela foi violentada porque depois, mais para frente, a gente vai ver que ela era, né, o marido dela era apaixonado por ela. Então, e porque ela chora. Então, eu acredito que ela não foi por livre e espontânea vontade, ela foi pressionada a dormir com o rei. E aí, ele se deita com ela e a Bíblia deixa claro que ela já tinha acabado de ter a menstruação, ou seja, então ela estava em período fértil. E Urias, que é o marido dela, estava na guerra. Passa-se um mês, ela manda o recado para o rei, estou grávida. E Urias não tinha voltado. E aí Davi falou, ela engravidou. E não é, o filho não é de Urias, vou ter que pensar em alguma coisa. Aí o que ele faz? Olha outra maldade, ele vai lá e manda o Joabe mandar Urias da guerra. Falou, manda o Urias vir para cá que eu quero conversar com ele. Aí Urias vai, volta, né? Se apresenta para o rei, e eis-me aqui, estou aqui, pode falar. Aí ele falou, não, eu quero saber como que tá a guerra, como que vocês estão lutando lá, faz perguntas assim, né? E aí ele responde e tal, ele falou, então pode dormir com a sua esposa tal, e amanhã você volta para a guerra. Ele, não, de forma nenhuma. Eu vou ficar aqui protegendo o meu rei, tal, tal. Ele, não, vai. Aí ele não foi. Ele ficou ali, dormiu, o rei, falou para ele não foi, ficou da porta do palácio guardando o rei. Aí no dia seguinte ele falou, meu Deus, esse homem não foi embora, ele não dormiu com a mulher dele, o que eu vou fazer? Aí ele fala para os servos embebedarem ele e tal, para ele ir para dormir com a esposa, mesmo assim ele não vai, daí manda ele de volta para a guerra. Ele falou, não tem outro jeito, eu vou ter que mandar matar esse cara. Ele vai descobrir que ela tá grávida, ele não estava aqui e tal. Aí ele pega e fala pro capitão, né, pro Joabe, o comandante dele, para colocar, falou, ó, tô mandando Urias de volta, aí você vai lutar contra, né, o povo lá e bota Urias na linha de frente, eu quero que ele vá na linha de frente. E se ele morrer, eu quero que você me peça para algum servo me trazer a notícia e falar que, de todos que morreram, falar o nome dele se ele tiver morrido, que daí eu vou entender o recado. E aí, assim aconteceu. Urias foi e tal, foi para a linha de frente, lutou e morreu. Quando Batseba ficou sabendo da morte de Urias, ela ficou muito triste. A Bíblia descreve aqui, ó, lá no versículo 26, ainda do capítulo 11, quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele, terminando o período de luto.
Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz a um filho. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Então, assim, eu entendi aqui que provavelmente a Batseba tenha sido, né, violentada, tenha sido obrigada a dormir com o Davi, porque ela chora pelo esposo. Mas Davi, né, de alguma forma é tocado no coração de não abandoná-la, né, ainda mais por ser um filho dele, e manda ela vir para o palácio, e ele tem ela como mais uma esposa, assume ela como mais uma esposa dele. Aí, o profeta Natã tem a revelação do que Davi tinha feito de errado. E vai lá conversar com Davi e conta uma historinha para ele. Ele fala assim: olha, meu senhor, eu tive um sonho, houve uma história que um senhor que era muito rico, ele tinha muitas ovelhas, ele tinha uma ótima casa, família, tudo lá. Ele tinha um vizinho que era extremamente pobre, que só tinha uma ovelhinha. E essa ovelhinha ele criava como se fosse filha, ele colocava na mesa para comer, ele cuidava dela, dava banho nela, carregava ela no colo, ele amava essa ovelhinha. Aconteceu que um dia, esse homem que era rico recebeu uma visita e ao invés dele sacrificar uma das ovelhas para ele servir, não, ele foi e sacrificou a ovelhinha do vizinho, que era a única que ele tinha. E aí eu queria saber o que a gente, né, vai fazer com esse homem dele. Nossa, mande matá-lo agora. E dê 4 ovelhas para esse que ficou sem, né? Que ele matou a ovelhinha, e eu quero, corta a cabeça dele agora, tal. Ele falou, então, pois bem, esse homem é o Senhor, meu rei. E aí Davi se prostra, cai no chão em arrependimento profundo, porque ele sabia que Deus estava falando com ele sobre Urias, que ele tinha, né, traído, feito um filho na esposa dele e ainda não contente, ainda mandou ele para a guerra e matou Urias. Ele matou Urias. E aí ele cai em tristeza profunda, né? E aí Deus manda um recado que para Davi, que ele sabia que agora a coisa ia ficar complicada para ele. Lá no versículo 10 do 2 Samuel 12, Deus fala o seguinte: de agora em diante a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante dos seus olhos, e as darei a outro homem, e ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de toda Israel. E essa foi a palavra pesada que Deus mandou para Davi. Aí o Davi confessou a culpa para Natan, né? E pediu perdão para Deus. Falou, e Natan respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Então veja, Deus já tinha falado que a espada não se apartaria da casa dele, então Davi pensou que iria morrer. Deus falou assim: tá bom, como você se arrependeu, você não vai morrer. Eu estou vendo seu coração, você se arrependeu verdadeiramente. Porém, como castigo, o seu filho, ele não, com a Batseba, não sobreviverá. E aí, Davi se arrependeu, pediu perdão, né? E aí, aí a criança é gerada, ela nasce e no 7º dia, né, lá no versículo 18, no 7º dia a criança morre. E o que acontece? Desde então, quando Davi recebeu essa palavra que a criança morreria, o Davi ele suplicou para o Senhor que a criança não que a criança fosse poupada, que a criança não pagasse pelo pecado, né? Então ele ficou jejuando, ele colocou cinza, que eles tinham maneira de colocar cinza na cabeça, tal, ficou prostrado jejuando, pedindo para Deus para que poupasse a vida da criança que era inocente. Mas daí, quando nasceu, tal, no 7º dia, ele ficou sabendo que a criança tinha morrido, que ele escutou os servos dele do exército cochichando com medo dele se revoltar. Aí ele levantou, lavou o rosto, limpou, tal, sentou à mesa e começou a comer normalmente. E aí eles perguntaram: nossa, mas até você estava triste por conta de toda a situação e Deus não poupou a criança, e você agora se livrou? E aí Davi deixa claro que Deus não foi até ele, mas ele não vai deixar de ir até Deus.
porque ele entendeu, né, que Deus é com ele, e ele continuou verdadeiramente buscando a Deus, e aí Deus viu o arrependimento de verdade nele, falou, olha, ele poderia ter me amaldiçoado, começado a, a idolatrar outros deuses e tal, e ele não fez, ele mesmo perdendo o filho, jejuou, tentou de tudo que é forma, clamou para que eu intercedesse, e mesmo assim ele não se revoltou contra mim, e aí Deus viu. Então lembra, Deus viu lá atrás que ele lutou com Golias contra o exército filisteu, mas não era para a glória dele, era para a glória e honra de Deus. E aqui mais uma vez, mesmo ele tendo perdido o filho, né, Deus não tendo poupado o filho, como castigo do que ele tinha feito, ele mesmo assim continuou adorando e buscando a Deus incansavelmente. Após Davi perder, né, o primeiro filho com Batseba, Davi consolou Batseba e logo na sequência ele engravida ela novamente de Salomão, que vai ser o futuro rei de Israel. E o tempo passa, Davi continua guerreando, continua vencendo. A Bíblia fala que Davi nunca perdeu nenhuma guerra, né? E aí a gente já vai estar lá em 2 Samuel, no capítulo 13, onde as promessas do Senhor, né, sobre a vida de Davi, aí por conta do pecado dele, elas começam a aparecer. Aí a gente vai ler aqui no capítulo 13 sobre a história de Absalão. Absalão, segundo a Bíblia, era o filho mais bonito de Davi. E Absalão era irmão de Tamar pela mesma mãe, eles tinham a mesma mãe e Davi. E Davi tinha um outro filho com outra mulher que chamava Aminon. Um dia, Aminon se apaixona perdidamente por Tamar, pela sua meia-irmã Tamar. E aí ele pede para o pai, para Tamar ir lá na casa dele, porque ele estava muito doente, ele realmente tinha emagrecido muito. Pede para Tamar ir lá e comer, fazer um cozido para ele, que só se fosse pela mão dela que ele iria comer. Aqui que começa o que eu falei lá no primeiro vídeo, que Davi era um grande homem, mas um pequeno pai. Porque aqui Davi, obviamente, não era inocente. Ele sabia quem era o filho dele, Aminon. Nós, pais, sabemos quem são nossos filhos. E ele, lógico, que percebeu que existia uma segunda intenção em Aminon de pedir somente pela que a irmã fosse cozinhar para ele. Por quê? E Davi foi frouxo, não interveio e permitiu que a filha fosse. E foi para outra guerra guerrear. Aminon violenta Tamar. Ele pede para todos, ela vai lá, faz o cozido para ele e tal. Ele pede para todos os servos saírem do quarto e ela fala: não, não, não. Ele estupra Tamar. E na mesma hora que ele era apaixonado por ela, depois que ele termina o ato, ele nasce uma ojeriza, um desprezo por ela. E ele manda ela sair. Tirou ela do quarto de qualquer jeito, falou: suma daqui e tal. E aí ela foi triste, rasgou a roupa, colocou cinza na cabeça, foi procurar Absalão. E Absalão falou: não conte para ninguém, porque ele é nosso irmão. Fique aqui comigo. E ela ficou lá com Absalão. E aí, Absalão ficou esperando uma atitude do pai por 2 anos. E o pai não tomou nenhuma atitude. Davi não fez nada. Ele ficou sabendo de tudo que havia acontecido com Tamar e não fez nada. E isso criou uma raiva muito grande em Absalão, porque ele esperava que o pai tomasse alguma atitude. Um certo dia, Absalão resolve, então, falou assim: já que meu pai não vai fazer nada, eu vou fazer por conta própria, então. Eu vou organizar uma festa e nessa festa eu vou mandar matarem o meu irmão Aminon. E ele fez. E aí ele fez, organizou a festa, convidou Davi, convidou todos os irmãos. E Davi o que que fez? Sabendo que no coração dele que tinha algo errado, que Absalão poderia estar fazendo algo para matar Aminon, ele se absteve novamente e não foi. E usou uma desculpa mais idiota. Ele falou assim: meu filho, eu não vou porque se eu for, vou pesar muito. Imagina que Davi era milionário, os filhos também, o dinheiro não era um problema para eles, né? Para colocar comida. Mas Davi, mais uma vez, frouxo, não foi e permitiu que os irmãos se encontrassem, sabendo que Absalão deixava claro nas entrelinhas que ele tinha raiva do irmão Aminon. E aí, obviamente, Aminon foi e Absalão mandou os servos dele matarem o Aminon. Quando Davi ficou sabendo, ficou muito triste, chorou muito, né, pela morte, e aí Absalão fugiu. Absalão fugiu e foi para a terra de Talmai, o filho de Amiúde, e ele permaneceu 3 anos lá, fugido. Depois de 3 anos que ele ficou fugido, ele pediu para o Joabe fazer uma ponte, que ele queria voltar a falar com o pai. E aí o Joabe fez toda uma conversa lá, tal, porque os dois irmãos, porque briga de irmão, não pode deixar o pai sem falar. Fez uma conversa e o rei falou: tá bom, mande chamar.
mande Absalão voltar. Só que isso aí já está lá no capítulo 14 de 2 Samuel. Quando o Joabe trouxe o Absalão para vir para o reino, né, para a casa do pai, o pai não saiu para ver. Ele trouxe, ele deixou ele ficar morando lá, mas ele não tinha contato com ele, não permitia ele ficar na mesma presença que o rei. Aí o Absalão ficou com raiva. Aí ele ficou com bastante raiva. Daí a raiva dele já não era do irmão, a raiva já era do pai. Bom, aí o tempo passou, aí a gente já vai lá para o capítulo 15 de 2 Samuel, onde acontece a rebelião de Absalão. O que ele começa a fazer? Quando ele estava morando lá na cidade de volta, o Absalão ele morou 2 anos, né, fora da cidade, e daí ele veio ver o pai. Então, quando ele veio ver o pai não fez festa, nada, só deu um beijo assim nele, e não conversou nada. Aí ele ficou revoltadíssimo. O Absalão ficou revoltadíssimo. Ele falou: não, então agora eu vou matar o meu pai. Porque eu fiquei, não sei quanto, 3 anos fora, depois vim, fiquei mais 2 anos aqui. E meu pai fica me ignorando, e quando eu peço para ver, ele só me dá um beijo e não conversa comigo, não tem relação de pai e filho comigo. Ah, então agora eu vou matar ele. E aí ele começou a bolar um plano lá no capítulo 15. Ele começou a bolar um plano de fazer um complô da cidade dos hebreus contra o rei. E aí ele fica na porta da cidade, olhando a causa de todo mundo e fazendo de bonzinho. Ele abraçava e beijava todo mundo que chegava, coisa que o rei não fazia. Então ele demonstrava um carisma muito grande. E aí ele ganha o coração dos hebreus. E aí os hebreus começam a se revoltar contra Davi, porque ele falava: se eu fosse o rei, eu ia julgar a sua causa. Ah, você não ia ficar nessa situação. Aí o povo começa a se revoltar contra Davi. E aí o Davi, ele foge. Ele foge para ele não ter que confrontar, mais uma vez, ele foge para ele não ter que confrontar o filho, ele prefere fugir e deixar o reino para o Absalão. E aí, nessa época, Absalão toma conta, entra no palácio, porque Davi foge com as mulheres, com os filhos, mas ele deixa 10 concubinas cuidando do palácio. Aí o que o Absalão faz? Ele entra no palácio e pega e manda montar uma tenda bem na frente, assim, a olhos vistos de toda a população, e ele começa a ter relações com as concubinas de Davi, confirmando aquela palavra que Deus mandou lá atrás, que por conta do erro de Davi, a espada não se apartaria da casa dele, que as mulheres deles teriam relações com outro homem à vista de todo mundo. Então, começa a se cumprir todas as promessas que Deus tinha falado. O Aminon já tinha sido morto, já tinha morrido o primeiro filho lá com Batseba, depois veio e morreu, Absalão mandou matar o Aminon, quer dizer, já tinha um segundo filho, então a espada estava na casa dele, e agora a própria Absalão queria matar o pai, e aí ele teve que fugir. Aí, quem orientava, dava as ideias malignas para o Absalão era Aitofel. Aitofel foi uma figura muito importante nesse período de Absalão. Ele que ajudava Absalão a fazer todas as maldades contra o pai, né? Aí lá no capítulo 18 já, a gente vai. Aí o Absalão fez tudo isso, continuou afrontando o pai, e Davi fugindo tal. E aí tinha um povo que era a favor de Davi, outro povo que era a favor de Absalão, dividiu o reino mesmo. E aí lá no capítulo 18 é quando a gente vai ver a morte, né? Que vai acontecer a morte de Absalão. Ele, numa dessas. Uma dessas guerras entre o exército de Davi contra o exército de Absalão, o Davi manda atacar, porque ele queria o reinado dele de volta, porque ele viu que o povo estava se voltando contra ele. Aí ele falou: não, então vamos atacar. Só que não façam mal ao Absalão. Ele deu a ordem que não era para matar o Absalão, né? Só que Joabe, que era o chefe, né, do exército de Davi, ele não ouve, e uma hora o Absalão ele estava fugindo, e ele fica preso com o cabelo na árvore, porque ele tinha o cabelo muito comprido, ele era alto, né? Então quando ele estava passando com a mula, ele roscou e ele ficou preso. E aí os soldados israelitas viram, né, que ele estava preso lá, e foram
foram até lá perto dele. E aí mataram Absalão. Lá no versículo 10, ó, um dos soldados de Davi presenciou a cena e disse a Joabe: vi Absalão pendurado numa árvore. Aí eles vão até lá, né? E o Joabe fala: não vou, lá no versículo 14, não, eu não vou perder mais tempo discutindo com você, disse Joabe. Então pegou 3 dardos, porque o servo falou: mas a gente não pode matar porque o nosso Senhor falou que não era para matar. Mas o Joabe não quis saber. Então pegou 3 dardos e atravessou com ele no peito de Absalão, quando ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. E em seguida, 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram Absalão e o mataram. Aí o rei fica muito triste quando fica sabendo sobre isso, né? Chora a morte de Absalão, só que com isso ele ganha a revolta do povo de novo. Por quê? Veja, o povo estava apoiando Davi, a maioria estava apoiando Davi. E aí eles estavam os 2 reinos em guerra, o de Absalão, que não era rei, mas que o exército dele, contra o exército do rei Davi. E estava aquela guerra que não acabava. E gente, um monte de gente morrendo, muitos homens morrendo, tanto de Davi quanto de Absalão. E aí, a hora que a guerra acaba, o rei fica triste, ignora todas aquelas mortes e fica triste só por causa do filho dele. Daí o Joabe dá uma chamada nele e fala: presta atenção, isso é uma promessa que Deus falou que ia mandar por causa do seu pecado. E agora você está ignorando todos esses homens que deram a vida por você. Aí o Davi se arrepende, né? O Joabe fala: ó, quando o povo soube da grande tristeza do rei pela morte de seu filho, a alegria da vitória daquele dia se transformou em profundo pesar. Então o povo, ao invés de ficar feliz, ficou triste, porque Davi estava triste, mas ficou triste porque Davi não reconhecia o favor de Deus sobre eles e mais, né? Não reconhecia a força deles de enfrentar o exército por Davi, né? Pelo reino de Davi. E aí o Joabe fala: hoje deixou claro que todos os seus comandantes e soldados não significam nada para o Senhor. Pelo visto, se Absalão tivesse sobrevivido e todos nós tivéssemos morrido, o Senhor estaria satisfeito. E aí falou: vai lá fora e pede desculpa para o povo. E ele ouviu e se arrependeu, pediu perdão para o povo. E aí lá no versículo 14 já do capítulo 19, a mensagem de Davi convenceu todas as autoridades de Judá e eles deram uma resposta unânime. Mandaram dizer ao rei: volte para nós e traga todos que estão com o Senhor. Então Davi volta para Jerusalém, o povo que estava contra ele fica a favor novamente, unifica todo o reino e Davi volta a ser rei total de novo do povo hebreu, né? Aí, lá no capítulo 21, fala também, uma curiosidade, que quando Davi matou Golias, ele pegou 5 pedras, mas ele só utilizou uma. E muitas pessoas, estudiosos, falam que é porque as outras 4 pedras eram cada uma para um gigante, porque eram 5 gigantes, na verdade. E lá no capítulo 21, ele deixa claro, né, que Davi novamente enfrenta o povo filisteu e matam mais 4 gigantes, totalizando as 5 pedrinhas, né, do começo da história. E aí, para finalizar, Davi escreve os cânticos, né, que a gente vê na Bíblia. E Davi, então, tem os 3 filhos mortos, né? Então a espada, né, a promessa da espada se cumpriu. E aí Davi ainda faz uma última burrada. Para fechar com chave de ouro, Davi faz uma última burrada, que é fazer um censo. Lá no capítulo 24, Davi resolve por conta própria mandar o Joabe contar os homens de guerra dele. E Joabe fala: mas por quê? Ele falou: porque eu quero saber com quantos homens eu venci e tal. E aí Deus fica muito triste por ele ter achado que a vitória era por conta dele, comandando os homens, e não pela mão de Deus sobre a vida dele, porque ele tinha, né, nunca perdeu nenhuma guerra. E Davi manda o profeta falar com ele sobre isso, e aí fala para ele escolher 3 pragas que Deus não iria perdoar. Ele pecou de novo e ia vir 3 pragas. Aí ele fala assim: ó, darei a você 3 opções. Escolha um desses castigos e eu aplicarei a você. Qual dessas opções você escolhe? 3 anos de fome por toda a terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa por toda a terra. E aí o Davi, então, escolhe que venha as pragas. Ele não é melhor cair na mão do Senhor, pois a sua misericórdia é grande,
do que na mão dos homens. E aí ele escolhe que venha a praga. E aí morreram 70 mil pessoas por causa dessa besteira que Davi fez. Pagou para a vida de 70 mil homens. E aí depois disso a gente já entra em 1 Reis, onde mostra, né, o comecinho da história de Salomão, termina com a velhice de Davi, que ainda um dos filhos dele tenta dar um golpe, o Adonias, ele tenta dar um golpe de roubar o trono de Salomão, e aí Davi já estava demente, já estava bem velhinho, a Bíblia descreve que ele nem esquentava, ele passava muito frio, ele nem aqueceu o corpo mais, e aí colocaram uma jovem, Abisag, para ficar nua ali, encostada nele, para ver se o corpo dele aquecia, mas ele não teve relações com ela, porque ele já estava muito, muito doentinho, já muito velho mesmo. E aí o Adonias aproveita dessa fragilidade de Davi e tenta dar o golpe de mandar um recado que ele queria casar com essa mulher, já que Davi não tinha tido relação tal, que ele era apaixonado por ela e que ele queria casar com Abisag. Mas na verdade o que ele queria? Era casar com ela, porque naquela época quem casasse com a mulher do rei, quando o rei morria, viraria rei. Então ele já estava planejando. E quando Salomão ficou sabendo disso, né? Aliás, quando a Batseba fica sabendo disso, ela vai, pede para ter uma conversa com o rei permite. No momento de lucidez dele, ela traz a memória dele que ele tinha prometido para o filho dela, né? Que Deus tinha prometido e que ele tinha falado que era Salomão. E aí ele manda chamar Salomão rápido, unge Salomão rei, e aí Salomão vira o rei de Israel. Mas como Salomão já sabia que ele estava tentando, que o Adonias estava tentando casar com essa moça, né, Abisag, que era a mulher do seu pai, ele manda matar. Sem dó nem piedade, ele manda matar. Então foi o último filho de Davi que morre, né, pela espada, assim. E aí acaba o reinado de Davi, ele morre, né, é enterrado, e aí começa o de Salomão. E aí eu queria deixar aqui algumas reflexões sobre a história de Davi para você pensar, né, e colocar em prática aí na sua vida. São 5 reflexões. O que a gente aprendeu aí com a história de Davi, né? Como eu falei no começo, ele era um homem segundo o coração de Deus, que é o chavão, né? É o que a gente mais ouve falar de Davi, que ele é um homem segundo o coração de Deus e um homem que lutou contra gigantes. Porém, como eu falei, ele também foi um grande homem, mas um pequeno pai, porque a partir de, né, 2 Samuel, a gente começa a ver a derrocada dele, por conta de erros que ele foi cometendo e que Deus não o poupou dos castigos. Então a primeira foi que Davi foi confiante em matar Golias, porque já tinha sido treinado matando ursas e leões. Então traga você para sua memória o que te dá esperança. Deus, ele nunca muda, ele continua sempre sendo o mesmo. Então, muitas vezes a gente passa por, a nossa vida inteira, a gente vai passar por aflições, a palavra fala sobre isso pra gente, né? Que no mundo nós teremos aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo e a gente tem que lutar com as armas que a gente tem, né? E trazer à memória o que nos dá esperança. A palavra fala sobre isso. Então, muitas vezes a gente, num momento, está passando essa aflição, mas lá no passado a gente passou por coisa muito pior. Então, às vezes, a gente tem que trazer à memória. O mesmo Deus que nos deu força lá no passado é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. E Ele vai nos dar força, né? Ele vai nos recompensar, Ele vai nos carregar no colo, Ele vai nos estender a destra dEle para que a gente passe por essa fornalha também. A segunda é use a arma que você tem nas mãos, não olhe para a arma do outro. Muitas vezes a gente olha para o amigo, para o vizinho, para o pai e fala, nossa, esse cara tem tudo. Ah, mas também se eu tivesse isso. Não, nós temos que aprender a lutar com o que a gente tem. Davi pegou 5 pedrinhas, o gigante tinha espada, tinha armadura, ele estava todo equipado e ele perdeu a luta. Ele morreu, ele perdeu a cabeça. Então, e Davi só tinha pedrinha. Então, muitas vezes a gente tem que aprender a usar a pedrinha que a gente tem para que depois a gente ganhe armas maiores, sabe? Depois Davi foi para o reino, ganhou uma roupa especial, ganhou um exército. Então, ele começou com 5 pedrinhas. Muitas vezes a gente tem uma casa pequena, não do jeito que a gente quer, a gente sempre anseia por coisas melhores e maiores, mas às vezes você não está nem cuidando do que Deus deu para você hoje. Você está cuidando da sua casa, está cuidando da sua família, está cuidando do seu carro, às vezes você quer trocar de carro, mas o seu carro é uma sujeira, uma bagunça, é todo ferrado, você tem condições de manter o carro melhor. Então muitas vezes a gente tem que fazer hoje para ter amanhã. Tipo, semeia hoje para colher amanhã. Então, você tem que
não olhar para a arma do outro. Olha com o que você tem hoje na sua mão. Veja o que você está fazendo de fato com o que você tem hoje. 3. Temos sempre que pensar grande ao nosso respeito. O gigante, ele desprezou, ele riu de Davi, ele tirou sarro por causa da estatura. 5 pedrinhas você vai me derrotar? Mas a gente não importa, porque a gente não tem que ligar para o que os outros pensam, o que os outros enxergam da gente. Você tem que estar preocupado com o que Deus vê a seu respeito, com o que ele pensa, com o que ele enxerga da sua pessoa. É essa a preocupação que nós devemos ter. O outro a gente não tem que estar preocupado nunca. Nunca é sobre nós, é sempre sobre enaltecer ao que Deus faz na nossa vida. Davi quis vencer o gigante não para ficar famoso, mas para fazer o Deus de Israel conhecido. Lembra que eu falei? O Davi, ele não estava preocupado em matar o gigante para ele ficar com fama e ir para o palácio. Ele estava preocupado era com o povo de Deus. Era com o nome de Deus que estava sendo sujo, porque falava, esse povo de Deus aí não é de nada. Eles não conseguem nem arrumar um homem para lutar contra o gigante, que não acredita em Deus. Então, a preocupação dele era enaltecer o nome de Deus e salvar e livrar o povo de Deus da mão dos filisteus. E a quinta é: Deus não passa pano para os nossos erros. Mesmo cometendo erros, o Deus que restaurou e perdoou Davi pode nos restaurar e nos perdoar. Então veja, Deus, ele não poupou Davi da morte dos filhos, ele não poupou Davi da praga, ele não poupou Davi de fugir de Saul, ele não poupou Davi de um monte de coisa, mas as promessas dele para Davi todas se cumpriram. E até hoje, Israel carrega, né, na bandeira deles o desenho da estrela de Davi, como um símbolo de um reinado eterno. Então, assim, as promessas de Deus para Davi, elas todas se cumpriram. E ele, apesar de errar, ele nunca incorreu no mesmo erro. Davi, ele errou, né, se envolveu com a mulher de Urias, matou Urias, mas ele nunca mais pecou dessa forma. Ele tinha outras mulheres, mas ele nunca mais traiu, ele nunca mais matou homens, né? Ele matou um homem que é por conta da mulher. Então, assim, o Deus viu verdadeiramente o arrependimento de Davi. Ele não poupou dos castigos. Veja, ele não deixou Davi construir o templo. Ele falou, por conta das tuas mãos que estão sujas de sangue, quem vai construir é teu filho. Mas não é porque estava suja de sangue por conta dele matar muitos homens no exército, foi por conta do sangue de Urias. Então, mas não deixou de as gerações de Davi se prosseguirem, né? De Salomão em diante. E Salomão ficou famoso por ele levar paz para Israel. Os 40 anos que Salomão governou, ele foi 40 anos sem guerra. Então todas as promessas se cumpriram e Deus, ele é misericordioso para nos perdoar todos os dias, desde que nós nos arrependamos verdadeiramente dos nossos erros, certo? E é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu gostaria muito que você curtisse, compartilhasse, enviasse esse conteúdo para outras pessoas que você acha que gostariam de estar aprendendo mais sobre a palavra, que não conhecem a história de Davi verdadeiramente inteira, para quem você sentir no seu coração de enviar. E curtindo, você me ajuda a fazer esse conteúdo ir mais longe para outras pessoas que você nem conhece, que talvez também estejam precisando ouvir essa palavra. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.